Abrindo a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, vamos tratar do último elemento do culto, a respeito de votos e juramentos. Atos, capítulo 2, Atos 2, de 37 a 47. Ouvindo eles estas coisas, constrangiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Em muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós já vimos que o culto reformado, o culto cristão, deve observar apenas os preceitos da palavra de Deus, aqueles elementos, devem apenas usar os elementos que encontramos nas Escrituras de maneira autoritativa, indicando que devem ser essas coisas usadas. Nós já vimos então que Atos 2 nos ajuda a compreender esses elementos, visto que em Atos 2 descreve-se o comportamento da igreja, dos crentes, dos cristãos, a partir da pregação dos apóstolos e como eles viveram de maneira religiosa e cultural e cultica, e principalmente quanto aos elementos do culto, como que eles faziam quando se reuniam. Então nós, a partir desse texto, conseguimos ver esses elementos e buscando outros textos que nos ajudam a compreender que aquilo que foi praticado em Jerusalém se tornou referência para as igrejas cristãs gentílicas, pela orientação dos apóstolos. Nós vimos então que no culto nós temos autorização para ter leitura e pregação da palavra de Deus, os sacramentos de batismo e ceia, como nós tivemos aqui pela manhã no culto hoje, a ceia do Senhor, orações, vimos alguns aspectos ligados à questão da oração, cânticos ao Senhor, dízimos e ofertas, e hoje nós queremos pensar um pouco a respeito de votos e juramentos. Alguém pode perguntar, mas o jejum poderia estar entre essas? Sim, mas o jejum seria um elemento específico, ele estaria atrelado a uma atitude de voto, de compromisso diante de Deus, de algo específico a respeito de sua vida religiosa, e você, geralmente isso é feito de uma maneira particular. Quando ela é coletiva, o pastor pode convocar os membros da igreja, mas ele não pode obrigar que todos estejam nesta condição na igreja, Então ele pode colocar isso como um elemento fixo de culto e dizer assim: olha, o culto hoje tem que ter jejum. Não posso fazer isso. Eu posso convocar os irmãos diante de uma catástrofe, diante de uma tragédia, diante de uma situação que requer de nós uma humilhação maior diante de Deus, uma busca maior diante de Deus. Nós podemos sim convocar para um jejum coletivo, mas não podemos obrigar, dizer: os irmãos têm que vir domingo, todo mundo de jejum. Não posso dizer isso, posso focar. Isso é muito particular, é fogo íntimo, é algo que tem a ver com voto, é algo particular diante de Deus. Posso convocar para que os outros se unam a esse espírito de humilhação que é o meu, mas obrigado, como por exemplo dizer que tem que ter oração, que tem que ter leitura e pregação, porque isso aí é negociável, são elementos do culto, coisas que são negociáveis. Mas jejum não é uma coisa que não é obrigatória. Ela é uma coisa que pode. Então, não vemos base para colocá-lo como elemento de culto, mas como uma disposição do coração
como um compromisso diante de Deus, um voto diante de Deus, uma situação que muitas vezes o irmão faz particularmente, chega, tá? No dia de hoje, por exemplo, pode estar em jejum, pode estar diante de Deus, e Jesus disse que quando o jejum for particular, que ele não se torne público, né? Quando é particular, ele não se torne público, ou seja, não pode chegar aqui, o irmão está com a afeição decaída, e diz, que foi, irmão, é porque hoje eu estou jejuando, sabe, pastor? Botei diante de Deus que eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego melhor e eu estou jejuando. Jesus disse que já perdeu o sentido do jejum, tá? Que é para ser visto, é minha humilhação diante de Deus, não para barganhar com o Senhor, mas para colocar a angústia da alma diante de Deus, o desejo de que Ele se apriete, tenha misericórdia e compaixão. Não é barganha, é humilhação diante de Deus, é demonstrando a aflição, o anseio, o desejo, a fome da alma de receber da graça, da misericórdia, do favor de Deus, tá? Então, por isso que nós não vemos base para colocar jejum como elemento de culto, mas você pode fazer seu jejum particularmente, a igreja pode ser convocada para um jejum coletivo, mas eu não posso obrigar em colocar isso como condição sine qua non do culto. Se ninguém jejuar, hoje não tem culto. Isso não existe, né? Tem base bíblica para isso. Tem muita gente que faz essas coisas aí, faz até promessas que se jejuar, aí vai acontecer isso, aquilo, outro. Não, não é. O máximo que vai acontecer se você jejuar é passar fome, sentir fome, né? É sentir fome. Agora o resultado espiritual disso aí, só Deus. Só Deus pode dizer para você, né? Então, mas votos e juramentos, podemos dizer sim que eles estão presentes como elemento não permanente, mas móvel do culto. O que significa isso? Alguns elementos são permanentes, a maioria deles são permanentes, mas outros são móveis, ou seja, são circunstanciais. Não posso nem falar circunstanciais porque circunstância não é necessariamente elemento de culto, mas eles são elementos móveis, ou seja, eles só estão presentes em determinados momentos no culto. Ou seja, por exemplo, batismo. O batismo, a gente não tem batismo todo domingo, tem? Não. Mas quando tiver batismo, ele faz parte do culto? Sim. Então ele é um elemento móvel, ele não é um elemento fixo. Mas todo domingo tem oração? Tem. Todo domingo tem leitura da Bíblia? Tem. Todo domingo tem cântico? Tem pregação? Tem dízimo de oferta? Tem. São elementos fixos. Por isso que quando a pessoa diz assim, pastor, então a reunião quinta-feira não é culto, eu não chamo quinta-feira de culto. Quinta-feira é uma reunião de oração. Por quê? Porque nós pegamos um elemento específico de culto e utilizamos ele para o crescimento espiritual de maneira não formal, informal, para a igreja se reunir. Então, essa é uma reunião de oração, certo? O culto precisa ter todos aqueles elementos que compõem a totalidade de um culto. E a estrutura solene que se exige ao culto. Por exemplo, escola dominical não é culto, mas nós estamos nos valendo de um elemento do culto para trabalhar especificamente, que é o quê? Que é o estudo da palavra de Deus. Só que de uma maneira descontraída, não formal, de debate, de diálogo, né? Em que os irmãos têm a oportunidade de participar, diferente do ensino que é feito no culto, que é feito de uma maneira formal, expositiva, em que o povo apenas se torna ouvinte da exposição da palavra. Aqui nós temos a oportunidade de interagir, né? Então, não chamamos isso de culto, porque quando a Bíblia fala de tudo isso aí, a Bíblia fala do povo reunido para orar especificamente, fala do povo reunido para uma atividade social, mas fala do ajuntamento solene. No início do nosso estudo falamos sobre essa distinção entre culto como ajuntamento solene, formal, ritualístico da igreja, e reuniões e atividades sociais da igreja, que é diferente, certo? Então nós estamos falando daquilo que é o culto, como reunião solene e formal da igreja. Então, por isso que nós não chamamos de reunião de oração de culto, culto de doutrina, culto de oração. Não, reunião de oração, reunião de doutrina, para estudar a respeito especificamente de doutrina, certo? Então, por isso que é uma banalização do culto.
Ninguém mais sabe o que é culto, sabe o que é reunião, sabe o que é nada. Aí você vê, por exemplo, as pessoas querem fazer um show de música gospel de culto. É show. Toda vez que eu fui para esses eventos, eu fui com show. Porque é show. Indivíduos estão sob o pedestal da situação, chamando a atenção para si, valorizando suas qualidades artísticas, musicais, sendo centro das atenções daquela situação, cantando música muitas vezes que tem a ver com a vida cristã, com a vida cultural das pessoas. Então, ali é show, apresentação. Você pode falar que é um louvor a Deus, porque tudo na vida do crente tem que ser um louvor, aspecto geral do culto, que nós vimos aqui também. Mas não posso chamar isso de culto. Então as pessoas querem. Aí eu já fui em alguns shows que as pessoas começaram a bater palma, aí o cantor dizia assim: não pode bater palma. Eu dizia assim: não, moço, não pode bater palma, não é um show. O cara está se apresentando. Eu não estou reconhecendo a qualidade, uma arte que Deus deu ao indivíduo, não uma apresentação musical. Ele não está se apresentando como alguém que recebeu o dom de Deus para cantar de uma maneira distinta, especial, de qualidade, com arte. A gente elege a música como um elemento que só pode estar no culto, e se ele apresentar, e se ele aparecer, ele só pode ser uma forma de adoração direta a Deus. Não, a música é uma arte. E como arte, ela deve glorificar o Senhor e louvar o Senhor em tudo. Mas muitas vezes essa música não é dirigida diretamente a Deus, falando dos seus atributos, das suas qualidades, mas falando das coisas de Deus. Falando das criaturas de Deus, da criação de Deus, das coisas de Deus. Que isso também está sendo louvado quando é dito de maneira correta. Então, se é música, para mim, música só pode ser para louvar, para cantar sobre Deus. Não necessariamente. Então a gente elegeu um elemento que, aí quando a gente fala de música, a gente diz: não, essa música é mundana, essa música não fala de Deus. Música mundana é a música que exalta os valores do mundo. Do mundo. Mas música que glorifica a Deus muitas vezes não fala diretamente dele, mas das coisas dele. Fala corretamente sobre as coisas dele. Então, a visão que os próprios calvinistas têm a respeito de cultura. E de que não há esse dualismo de que na igreja é santo, fora da igreja não é. Na igreja é de Deus, fora da igreja não é de Deus. Não existe isso, gente. Esse dualismo não existe na Bíblia. Entendeu? Não existe. Então, o que é da igreja é de Deus e o que é fora da igreja é de Deus também. E deve glorificar ele. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que o sexo do casal crente tem que ser para a glória de Deus. Aí quando você pensa no seu sexo, você fica com vergonha, sabe? Meu Deus viu aqui. Se você faz no seu quarto, com os princípios que a palavra de Deus ordena, dentro do princípio que a Bíblia diz, que é algo santo. Santo. Assim como deve ser seu culto. No contexto que é o culto. Então tudo que o crente faz deve glorificar a Deus, deve louvar exatamente o Senhor. Eu quero dizer assim, se estiver fora da igreja, não presta. Então, por exemplo, a comida que a gente vai comer hoje, ela é santa só porque foi feita por crente? Ela é boa só porque foi feita por crente? Não é uma bênção se for feita por mim de maneira correta também, não. É a graça comum. A ideia de que Deus, por meio dos ímpios, fazem coisas que também prestam, tem valor. Não serve para salvá-los, meus irmãos, mas para ser uma manifestação da bondade, da preservação de Deus. Sim. Sim. Então a gente às vezes elege algumas coisas e que elas só prestam se estiver no contexto da igreja. Calma, o mundo também é de Deus. Mesmo este mundo caído, mesmo este mundo atingido pelo pecado, ele continua sendo de Deus. Não é do diabo, não. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele está falando do coração dos ímpios devotados a Satanás. Ele não está falando das coisas criadas que são. Porque nem os ímpios é de fato, de verdade, de Satanás. A ideia de jaz no maligno é que está sob controle espiritual temporário. Satanás não é dono dos ímpios. Ele não é dono nem dele mesmo. Tem gente que pensa que Satanás é dono dos ímpios, que lá no inferno ele tem uma cadeia para cada um, então um caldeirão de enxofre
para cada um com um tridente na mão, espetando as regiões baixas. Não, meu irmão, Satanás não é dono do inferno, nem dono dos ímpios. Nem é ele que vai mandar eles para lá. Que alguém pensa assim, que diabo te carrega? O diabo não carrega ninguém. O diabo não é dono dos ímpios. Quem é dono da humanidade é Deus. Ele é dono. Quem vai ordenar que os ímpios vá para o inferno é Deus. Está lá em Apocalipse como? E o diabo disse, apartai-vos de mim, foi isso? É assim que está lá em Apocalipse? E o diabo disse, lançai no inferno. É o diabo que está dizendo lá? No Apocalipse, quem é que diz isso? Deus. E lançou Satanás, os demônios e os ímpios no inferno. Jesus disse, temei aquele que tem poder de colocar no inferno. Quem é? Deus. É Ele, meus irmãos. Então o diabo não é o dono do mundo. O dono do mundo é Deus. O que o diabo tem é um governo paralelo espiritual sobre o coração dos ímpios, temporário, até o dia do julgamento final. Porque o próprio Satanás receberá o juízo de Deus. Ele também não é dono dele. Ele vai receber a punição de Deus e será colocado. Por isso que Satanás não gosta do inferno. Vê se Satanás gosta do inferno, né? Ele não gosta do inferno. Inferno é cadeia de Satanás. Não é casa de Satanás. Inferno é cadeia. Ele será cerrado. Ele será preso. E será punido. Ele não é comandante. Pensa que lá o diabo está lá com suas diabetes, não, meus irmãos, tomando conta lá, um tridente na mão, dizendo, prende! Não, isso é o inferno de Dante, pintado pelo grande artista, mas não é o inferno da Bíblia. Não é o inferno revelado pelas Escrituras. Que quem manda é a presença da ira de Deus, é o poder do juízo de Deus. Por isso que Jesus disse que nós fomos libertos do inferno, porque fomos libertos de quê? Como é que Jesus disse? Como é que Jesus libertou a gente do inferno? Tirou a gente da mão do diabo, em certo sentido? Sim, porque havia um domínio espiritual temporário, mas não porque nós pertencíamos a ele. Não, estávamos sob a influência e sob o controle temporário de Satanás. Mas do que foi de fato que Jesus livrou a gente? Para a gente não poder ir para o inferno? Foi das mãos do diabo? A ira de Deus. Por quê? Porque quem manda para o inferno, João disse lá, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. Sobre ele permanece. Por quê? A ira de Deus é ela que manda ele para o inferno. E o apóstolo Paulo disse, e Cristo nos libertou da ira vindoura. Ou seja, Deus tirou a ira que estava sobre nós, que manda para o inferno, e colocou sobre Jesus, porque Jesus experimentou o inferno. Ele não precisou baixar ao lugar do inferno, mas experimentou o sofrimento do inferno na cruz, que é a ira de Deus. Por isso que ele fala do cálice. O cálice não é a maldade dos homens. O cálice que Jesus diz que sentia em beber não é o cálice da ira humana, não. Isso é fichinha para Jesus. Tomar o cálice dos homens para Cristo era fácil. O que Jesus sabia que era fel era o cálice da ira divina, que ele invoca a linguagem do Antigo Testamento, dizendo que Deus está com a taça da ira para transbordar. É esta taça que ele está falando, é a ira de Deus. Por isso que quando ele bebe dessa taça, quando ele bebe da ira, quando ele recebe a ira de Deus, o que é que ele diz? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que é que a ira de Deus faz com o pecador? Separa a ira de Deus totalmente. Hostilidade total. Quando o filho experimenta a ira de Deus, Deus vira as costas por um tempo. É esse o sentido. É isso o inferno. Isso é inferno. Agora, Deus está presente no inferno com a sua ira. Deus está presente em ira, não em graça e misericórdia. Aqui na terra, os ímpios ainda experimentam a misericórdia de Deus, a longanimidade, a graça de Deus. A
dessa forma. Os ímpios experimentam. Por isso que Jesus falou uma frase bem interessante, parece enigmático para nós. Ele disse assim: a quem tem, se dará, mas o que não tem, o pouco que tem. Como é isso? Como é que quem tem vai ter mais? E quem não tem, o que tem vai ser tirado. O que é esse ter aí? O que é isso? Jesus está falando da salvação. Jesus disse para os discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. A vós é dado conhecer a salvação. A vós é dado conhecer a redenção, a salvação. Então, quem tem a salvação, a bênção da salvação faz com que Deus multiplique bênçãos sobre ele. Bênção sobre bênção. A bênção da salvação, meus irmãos. Por isso que diz: pastor, por que o senhor fala tanto de bênção da salvação? Não fala de bênção material. Porque a bênção material daqui, ela é transitória. Mas a bênção material que vem depois da salvação, ela é eterna. Ou seja, a bênção da salvação é a porta de entrada para eu receber as verdadeiras bênçãos. A bênção de ter saúde e ter vida, ela acaba quando a gente morre. Mas a vida eterna em Cristo, ou seja, o corpo vai ressuscitar e eu vou ter uma vida um corpo que não adoece, um corpo que não pode mais ser morto. Então aquilo que era, aquela bênção física que era migalhazinha, era uma coisinha pouca, na eternidade é para sempre, porque eu tenho uma bênção da salvação. Se aqui eu tenho, Deus me dá, o máximo que Deus pode me dar é ser trilionário. E depois de trilionário tem o que mais rico? Todo dia do mundo, digamos que eu sou a pessoa mais rica do mundo. Pois ali só teu pai. É só teu pai. Mas digamos que eu seja o Bill Gates da vida. Parece, não sou? Parece mesmo? Parece não. Aí, digamos que eu tenho o dinheiro do Bill Gates. É dinheiro, não é pouco não. É dinheiro. Sem nem dizer quanto é. Mas eu sei que é muito dinheiro que ele está encabeçando um dos homens mais ricos do mundo. Mas todo esse dinheiro de Bill Gates, ele consegue impedir a morte? Não. Ele pode levar? Não. Eu vi uma piada no Facebook, uma piada engraçada, que tem a ver com isso que eu estou falando. Você disse que a mulher casada com um homem muito avarento, o homem tratava muito mal ela. Pensa no homem, mão de vaca. Cuidado, você é crente, se você for mão de vaca com sua mulher, você toma cuidado. Você é mão de vaca com sua mulher, não. Cuide dela, cuide direitinho. Não é também ser mão solta, assim, mas mão de vaca, que não pensa na mulher, se acha que deu comida, está tudo bom. Não, meu irmão. A vida é muito mais do que comer. Tem muito mais necessidade. Então, não seja mão de vaca com sua mulher. Disse que o homem era mão de vaca com a mulher. Pensa no camarãozinho. Aí disse que ele já estava morrendo, decrépito, no fim da vida. Ele disse: minha filha, faz uma promessa para mim, estou morrendo. Tu promete que quando eu morrer, tu vai botar meu dinheiro todo no caixão para eu levar? Aí ela disse: ai meu Deus, eu boto. Diz que o homem tinha 100 mil na conta. Eu boto. Aí morreu, a mulher está preparando o caixão. E algumas pessoas ficaram sabendo dessa promessa e disse: tu vai cumprir o que ele disse? Pedido de moribundo. O último pedido desse homem, você acha que eu vou negar isso para ele? Mas mulher, se maltratou, ranzinza, cada banco de vaca. Não, mas é um pedido de moribundo, eu vou ter. Aí vem ela com a caixinha, na hora do enterro, caixinha de sapato. Pegou, abriu o caixão e botou dentro. Aí a pessoa disse: tu não tem jeito mesmo não. Tu nasceu para sofrer. Maltratada com um homem desse, ainda atende miserável, avarento desse. Aí disse: atendi. E tu botou os 100 mil todo dentro aí? Ela disse: não coube não. Eu peguei, fui no banco, passei tudo pro meu nome, fiz um cheque nominal para ele e coloquei que ele troca agora no quinto dos infernos. Ninguém queira imitar isso não, Depois eu botei o dinheiro todo, fiz um cheque nominal que ele desconte no inferno. Mão de vaca, vamos dizer. Então, nem o dinheiro pode acompanhar a gente. Jesus falou isso quando ele contou a história, a parábola daquele homem, né? A alma, se não tinha mais onde botar tudo, ele disse assim: vou abrir mais celeiro, vou estar acumulando coisas, não tem mais onde botar. Aí Jesus disse: essa noite eu vou pedir tua alma, o que tu tem feito para quem é mesmo? Vai ficar tudo aí. Mas irmão, uma coisa interessante, mas a salvação
é uma porta de entrada para bênçãos materiais incontáveis. Porque Jesus disse assim: quem é crente é filho de Deus. Aí Paulo diz: como filho de Deus somos herdeiros de Deus e coparticipantes da herança de tudo que é de Deus. A gente vai poder desfrutar na eternidade. Tudo. A Bíblia diz que tem novo céu, nova terra. Todas as benesses desses lugares são nossos. Por isso que Jesus disse: acumular tesouro no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Então, Jesus está falando que aqueles que são confirmados na salvação de Cristo, ele vai ser abençoado com o direito de desfrutar sem limites do que é. Por isso que no céu, na eternidade, não tem pobre. Porque quem vai me dar a riqueza que eu preciso na eternidade não é nem as minhas boas obras, nem os meus galardões. É a minha posição de filho de Deus em Cristo. Eu sou herdeiro. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês pensam que eu estou chamando vocês para uma miséria? Que vida espiritual é uma vida de miséria? Eu vim trazer vida abundante. É vida plena, uma vida que não se desfaz, que não se acaba. Eu terei acesso a toda a riqueza divina. Não tem gente que pensa que porque trabalhou pouco para Deus na terra, chegar no céu vai ser coroa, cabeça lisa sem coroa, porque todo mundo acha que galardão é só pedra na coroa. Aí pensa que a minha riqueza, Jesus só me salvou, Jesus me botou no céu. Aí agora eu vou trabalhar para comprar uma casa lá no céu. Jesus garantiu me entrar no céu. Então eu vou comprar um terreno, vou fazer umas obras para comprar um terreno, para construir uma casa. Quem trabalhou pouco, aí nem na favela do céu mora. Eu não vejo paz nenhum para dizer isso. Porque se Jesus disse, quem nos enriquece é Cristo, irmãos. Jesus veio dar vida abundante. Essa vida abundante significa que, garantido na salvação, eu vou entrar na vida plena de Deus, que é muito mais do que o que Adão tinha. Adão passava necessidade lá no Éden? Nunca. É muito mais do que Adão tinha. Adão tomava conta de um jardinzinho na terra. Nós seremos herdeiros do novo céu, da nova terra, e de tudo que é de Deus, do universo inteiro. Nossa, para desfrutar sem limites. Então tem pobre? Não. Todos teremos acesso a Deus. Agora, teremos posições, teremos serviços, sim, mas acredito que um acesso irrestrito às bênçãos, ao que é de Deus. Então no céu, não tem gente que pensa que no céu que no vai ter pobre lá. Agora, vocês imaginam, se a nossa riqueza no céu dependesse do nosso trabalho, o ladrão da cruz ia morar onde, gente? Onde é que o ladrão da cruz está morando? Ponte. Onde ele tem ponte? Ele está morando aonde? Ele está morando na faixa de Gaza, entre o inferno e o céu. Só pode ser, porque ele não tem terreno, não tem casa. Porque se as bênçãos que eu vou ter no céu decorrem de meu esforço em Cristo, de minhas obras, que obras o ladrão da cruz fez? Mas Jesus disse que ele estaria onde? No paraíso, no reino. E não disse que ele ia ficar no chiqueiro, não. Você vai estar comigo, como convidado do rei. Então, o que Jesus está dizendo com isso? O que a Bíblia diz o tempo todo, que a minha bênção em Cristo, ela é uma bênção inesgotável. Então, olha o que Jesus disse: quem tem, se dará. Então, quem tem a vós outros que é dado conhecer os mistérios de Deus, vocês vão entrar na bênção da salvação para desfrutar de bênçãos incontáveis, de uma vida plena. Quem tem se multiplicar. Mas quem não tem,
O pouco que tem será. Agora vamos entender o que é que não tem. Se Jesus disse que o que tem se multiplica é a bênção da salvação, é o conhecer os mistérios de Deus, é o conhecer a salvação. Então, ser salvo me bota em uma bênção crescente. Então, se eu não tenho uma salvação, que é a condição do ímpio, quem não tem, o que é que o ímpio tem de pouquinho aqui? Essa graça comum que permite até ele ficar rico e pode de rico. Essa vida curta aqui, que pode durar no máximo 100 e poucos anos, que ele pode ter até saúde, pode ter uma qualidade de vida, pode conquistar um monte de sonhos, que a graça de Deus está permitindo ele conquistar. Este pouco que ele conquista aqui vai ser tirado, porque no inferno não tem graça, no inferno não tem misericórdia, no inferno só tem ira, não tem alívio, no inferno não tem alívio. Então o pouco que tem será tirado. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que os discípulos disseram assim: Senhor, ele disse para o rico, vende tudo que tem e me segue. Aí ele disse: como é difícil um rico entrar no reino do céu. Aí os apóstolos disseram: Senhor, então o que será de nós que deixamos tudo para te seguir? Eles já estão pensando no aspecto material do reino, né? Só que eles estavam ainda pensando em um reino humano. Em Israel, um reinozinho ali de Israel. Aí Jesus disse: ninguém que tenha deixado tudo não seja recompensado 3, 4 vezes mais. O que Deus está dizendo? Que a bênção da salvação me coloca uma bênção de vida plena em todos os aspectos. Final em todos os aspectos. Então, uma vida que não adoece, que não tem problemas, que não tem dificuldade. Vida plena. Quando essa salvação se consumar no dia da redenção. Eu já vou falar, o irmão Davidson pediu anteriormente. Sim. O que é o galardão dos seus? Sabia que alguém ia me perguntar isso? O que seria então galardão? Eu não sei precisar, mas o que eu entendo nas Escrituras é que o galardão, primeiro, vou dizer o que eu não vejo sendo, que é o que eu não vejo que a Bíblia diz que é. Não vejo o galardão como sendo aquilo que vai enriquecer ou empobrecer o crente no céu. Não vejo que o galardão é o que vai definir a minha condição social no céu. Não vejo isso. Quem não teve galardão, quem não trabalhou, não vai receber. É tanto que Jesus vai dizer que no reino de Deus colhe quem não planta. Porque sua salvação é fruto do trabalho de quem? De Cristo. Paulo fala isso em Romanos 5, que a justificação não é como pagamento de salário, é como um prêmio, presente para quem não trabalhou. Então, a minha salvação ela é resultado do trabalho de alguém. No Isaías 53 ele fala assim: e viu Cristo o fruto do seu penoso do trabalho para me salvar dele, certo? Para me salvar dele. Então, mas a salvação não é só libertar do inferno. Salvação não inclui só perdão dos pecados. Salvação é um conjunto de bênçãos que começa com essa libertação, mas que me coloca em uma posição de desfrutar a vida plena. Jesus disse: eu vim dar vida e vida em abundância. Então, assim, os privilégios que eu vou desfrutar como crente não foi resultado do meu trabalho, mas do trabalho de Cristo. Mas mesmo esses indivíduos que são abençoados com a salvação e com toda sorte de bênçãos, ele disse que vai recompensar os fiéis, vai dar um tipo de recompensa para eles, que aí é o que nós chamamos de galardão. Eu entendo que galardão pode ser, primeiro, algum destaque de posição de serviço, tá? De serviço. Algum crente pode receber no reino de Deus uma posição, isso não fará dos outros menos ricos que ele. Acredito que todos nós temos acesso a toda a riqueza divina, mas teremos papéis diferentes, sim, já que é um reino.
e no reino há funções, há papéis, então este galardão pode ser papéis, funções no reino, uma possibilidade, uma honra, um mérito de servir em algo específico, já que tudo que é de Deus será nosso, vai precisar de administração disso, de serviço, certo? Uma possibilidade, galardão sendo serviço, posição para servir, função. Uma outra possibilidade é que o galardão pode ser um gozo pessoal particular que começará com o reconhecimento do Senhor ao nos apresentar. Ou seja, por que eu digo que é um gozo particular e pessoal? Assim como acontece hoje, você tem coisas, tem prazeres que ficam para você, que você experimenta sozinho, que é o seu gozo particular, é a sua alegria particular, é aquilo que você sabe que Deus lhe deu graça para realizar e você se sente feliz e realizado por Deus ter lhe dado essa oportunidade. Por exemplo, assim como no inferno, o sofrimento começa com uma consciência de culpa, né? A mente inflamada pelo juízo de Deus, cheia de culpa. No céu, nós teremos alegria por pertencermos ao Senhor e pela oportunidade que Ele nos deu de servi-lo de maneira especial na terra. Por exemplo, eu como pastor, terei memórias diferentes dos irmãos, de serviço a Deus, de trabalho para o reino de Deus. Isso não me colocará em um privilégio de benefício, de acesso às bênçãos distinta, mas em um gozo particular distinto, sim. Então, galardão, apesar de que a Bíblia não é tão explícita, mas ela pode significar posição de serviço, porque ela não pode ser posição social, porque todo crente no céu desfruta das bênçãos que pertencem a Cristo, a Deus, tem um acesso a tudo. Inclusive Jesus fala, tem vários textos que Jesus fala isso, dizendo assim, que no reino, os últimos serão os primeiros. Esses últimos aí, é aqueles que se humilham e se colocam diante de Deus. Diz que muitas vezes estavam no mundo vivendo sofrimento e miséria. E que no reino de Deus, todos sentarão ao lado de Moisés e Abraão. Então, tudo que foi prometido a Moisés e Abraão, eles têm liberdade de desfrutar. Então, a bênção prometida a Abraão, de verdadeira prosperidade de vida para os seus descendentes, a bênção prometida por meio de Moisés, todo crente vai desfrutar. Agora, galardão pode distinguir os crentes, para mim, quanto serviço. Podemos receber funções para servir dentro do reino de uma maneira distinta, mas aquele ali não vai ter mais privilégio para comer as coisas do reino, para desfrutar das coisas do reino do que o outro. Não acredito que lá no céu vai ter um palácio para o pastor e uma choupana para o zelador da igreja. Existe isso. As próprias vezes que está reservada para ele. Sim. Tudo bem, então, nesse sentido, não é essa desigualdade social. Nesse sentido, por quê? Não porque a gente conquistou, mas porque Deus partirá e dividirá em partes iguais. Não acredito que a gente retire. Não vai haver partilha. A ideia do texto não é que nós vamos receber partes iguais. A ideia é que vamos ter privilégios iguais. O que significa isso? Você quer de Deus? Eu posso desfrutar. Você quer de Cristo? Eu posso desfrutar. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo o raciocínio? Um crente tem livre acesso no reino de Deus. Mas isso aqui é para fulano, porque lá na terra, não acredito nisso. Todo crente tem em Cristo, ao céu seria um lugar de arrogantes. Em Cristo, nós temos acesso a tudo que é de Deus. Porque eu vou desfrutar do fruto do trabalho dele. Meu trabalho, agora vem aqui comigo. Para que serve o meu trabalho? Meu trabalho me identifica como quem está em Cristo, expressa minha gratidão a Ele
e meu dever de servir. Mas o que me tornará rico no céu não é o meu trabalho, mas é o trabalho de Cristo por mim. Irmãos, estou com dificuldade nisso? Jesus disse: eu vim dar vida e vida abundância. Você acha que isso aí significa o quê? É vida em seu sentido pleno, absoluto, total. O galardão, para mim, é algum mérito que pode distinguir, no máximo, em função do papel, trabalho. Mas de dignidade, de honra e de acesso às bênçãos de Deus, não acredito nisso. Eu vejo base bíblica para isso, porque a Bíblia diz que nós vamos desfrutar da vida que Cristo conquistou para nós. Sim. O irmão entendeu mais ou menos como seria? Galardão pode ser um mérito de posição de serviço, ou pode ser um gozo pessoal, uma consciência de que eu servi ao Senhor na terra de uma maneira distinta, particular. Sim, já dou a palavra. Aí, sim, pergunta. Acabou de terminar o assunto, não é mais tudo bem. Aquela pergunta que a professora fez sobre o SUS, foi o valor de quem tinha cidade e tinha pouco. Sim. Eles não estavam pensando que o Senhor Jesus Cristo ia passar bem na terra? Pensavam. Sim, pensavam. Eles queriam. E eles entendiam tanto isso, presbítero Jabas, que teve uma hora que 2 discípulos pediram para sentar a mãe, né? Depois tem outro texto que diz que eles também pediram, parece que eles deram ajudinha, assim, ouve minha mãe aí, Senhor. A Tiago e João, a mãe chegou e disse assim: Senhor, no teu reino, lembra desses 2 meus filhos, bota um de um lado do outro. Olha, tem 12 discípulos. Ela chega e pede: bota esse aqui de um lado, esse do outro. Talvez João tenha dito assim: mãe, Jesus gosta que eu encoste a cabeça nele e tal. Eu acho que ele mais chegado, às vezes vai eu e Tiago e Pedro, quando ele chama assim mais à parte, vai eu e Tiago e Pedro, né? Não tem? Na transfiguração só estão os 3, né? Em alguns eventos está mais os 3. Talvez ele chegando. Eu estou parafraseando, não sei se ele disse isso, porque o próprio texto vai dizer que eles também pediram. Aí ele disse: mãe, Jesus parece que gosta mais de nós 2. Mais chegado assim. Aí a mãe, de onde a mãe partiu disso aí? Por que a mãe chegou falando isso aí? De onde partiu essa ideia dela? Do nada? Alguma coisa por trás. Então chega ele e diz: Senhor, pega esses meus 2 filhos, se eu não gosto deles. Bota eles no teu reino do sul. Aí ela está pensando em que reino? Que reino? Mano, Israel, Messias, plantando governo poderoso em Israel. Quando tu sentar no teu trono, ó, que privilégio. Mano, bota esses meus 2 filhos. Agora a resposta de Jesus é fascinante. Vocês não acham, não? Jesus vai repreender, mas não vai dizer que ela está errada de todo. Jesus vai dizer o que Jesus disse. Essa posição, isso pertence ao meu. Então o que Jesus está dizendo com isso? Que no reino dele de fato de verdade, que não é aquilo que eles estão pensando, é muito mais que aquilo. Que não era o simples reino de Israel, mas começava com um reino espiritual e se estenderia a um reino universal e humano, num novo céu e na nova terra. A Bíblia diz que vamos governar para sempre com Cristo, Ele é o Rei Supremo do universo, meus irmãos. Do universo, tudo que é de Deus. Então, se existe vida extraterrestre, a gente vai descobrir. É de Cristo também. Cristo governa. Eu não posso dizer se existe. Mas, tudo que é dele, vamos governar com ele. Mas Jesus disse assim: isso aí, eu não posso dizer agora para você, porque pertence ao meu. Então, de alguma forma, Jesus está dizendo que no seu reino havia posições, serviços, pessoas que seriam colocadas para liderar. Não é isso que ele está dizendo de alguma forma? Essa posição de destaque, de governar, de estar do lado, de ter uma função de liderança, isso aí pertence a você. Você não pode me impedir que isso aí. Ela disse para eles que eles não podiam nem eles não tinham. Ainda Jesus disse assim: você está preparado mesmo para beber o cálice comigo? Primeiro tem que passar pela cruz para sentar no trono. Tem que passar comigo pela cruz primeiro para sentar no trono e receber coroa na cabeça. O trabalho é de Cristo. Vocês estão preparados? Aí disse assim: nós estamos aí, não entendiam de fato, de verdade, que na realidade eles passariam por meio de Cristo. É Cristo que queria passar pela cruz, tomar o cálice. E eles
por tabela, como seguidores, como discípulos, mas não para redimi-los, né? Então, alguém pediu uma palavra aí? Sim, irmão Arlete. Eu queria ler o que tem. Eu queria terminar o assunto, viu? Não, mas eu quero. Enquanto ela está passando o texto. Peraí. Vai falando aí. Pastor, quando nos votos, mas eu no início lá. Sim, nos votos. Quando deixa de ter os elementos do culto, deixa de ser culto. Exatamente. A escola dominical. Não é considerado culto, é uma reunião, um estudo. A reunião de doutrina necessariamente é um culto. Mas você falou do show, pode haver um show clássico. E qual a orientação que o senhor tem, junto com o conselho, para a membresia? Em relação ao show, O que é que nós podemos conceder que realize dentro do templo, dentro das dependências? é porque o templo somos nós, mas a gente costuma chamar esse lugar de templo porque é o lugar onde a gente fala o culto especificamente que deve ter um tratamento diferenciado. Isso eu estou falando desse agora. Que então, se dentro desse espaço físico a gente faz o culto, é dado também chance para essa demonstração de show? É isso que eu quero perguntar. Pode alguém dizer aqui, aqui um dia chamar a gente para uma reunião aqui dentro daqui, vou lançar meu disco, não sei o quê, e a gente bate palma, etc. Eu não teria dificuldade nenhuma de entender que isso poderia ser feito. Não orientaria pelo seguinte: primeiro, as pessoas não têm maturidade para fazer essa desassociação. Primeiro, a gente não tem ideia do que templo de fato significa. A gente tem uma dificuldade teológica grande no meio evangélico brasileiro, que associou esse espaço cultico nosso de templo e lugar santo que deve ser apenas para isso. Que só em Israel isso existia, um lugar específico para culto, não poderia fazer mais nada além de culto. Tá? Nós temos uma dificuldade porque a gente tem essa mentalidade. Então a gente Jesus disse que o que não é feito por fé, Tiago disse, por fé é pecado. Se eu não tiver o discernimento correto, eu não posso fazer. Então nós temos dificuldade, inclusive na própria cultura da nossa igreja, de entender essa distinção, que culto não é o espaço, não é o tempo, mas é o momento e o que a gente faz, né? Eu não recomendaria porque a gente não tem maturidade para desassociar. Segundo, nós, o próprio membro da igreja, isso é um lugar onde a gente cultua aí, o pessoal está fazendo. Segundo, o mundo também não compreende, a gente poderia escandalizar. Por exemplo, está sendo gravado aqui, e aí está gravando um culto solene. Aí daqui a pouco grava uma apresentação dessa e é colocada e diz, o povo diz que lá naquela igreja reformada, que culto não pode ter palmas. E palma aí. Diz, não, mas não é culto não, é uma apresentação. Aí você explicar que Chico não é Francisco. Ou é só um diminutivo, é só um apelido, você já escandalizou. Então Paulo disse que tem coisas que eu sou livre para fazer, mas que não devo para não escandalizar. Se comer carne, escandalize teu irmão, deixa. Então, nós evitamos usar o espaço que é feito especificamente a realização do culto para evitar o escândalo pessoal do irmão, porque a gente tem que ter maturidade para isso. Não significa que eu não ensino que agora estou dizendo que não veria dificuldade nenhuma, mas não faria sem trabalhar a maturidade dos membros da igreja. Por isso que a gente tem um espaço social para a gente fazer, para que as pessoas entendam a diferença não do espaço, mas do ato, do momento, da atividade em si, que naquele momento é culto e naquele outro momento é vida social, cultura, arte, elevo particular cultural. Então não teríamos dificuldade se tivesse maturidade para orientar. Tem igrejas de formatos que fazem isso. Naquele mesmo espaço ali, pega as cadeiras, faz almoço, faz tudo. Entendimento que, mas, nossa igreja, por exemplo, não tem maturidade para isso ainda. Compreendemos de maneira tão clara isso. E a gente se preocupa também que imagem a gente passa para o mundo, se a gente está dificultando a pregação do Evangelho, dificultando a compreensão. E é uma coisa negociável, que não é só porque a gente compreendeu isso, que a gente tem que chegar e sair destruindo tudo, simplesmente atropelando tudo, senão então vamos fazer porque é assim mesmo. A gente precisa entender as repercussões disso, a essencialidade disso. É essencial, é uma coisa indispensável, está na ordem de prioridade. Então, principalmente essas questões de prática, de uso de costume, a gente precisa tomar muito cuidado, né?
preparar e amadurecer bastante, mostrar os princípios por trás de tudo aquilo, para a gente não causar dificuldade. Então, não teria dificuldade de a gente transferir esse espaço aqui com o espaço de uma apresentação musical, um coral, uma apresentação, não teria dificuldade nenhuma. A dificuldade é que não há maturidade ninguém vai dizer assim, pode fazer agora, por que não pode fazer nada do culto? Entendeu? De entender a distinção quanto à atividade, porque o lugar não é mais santo por si só. Lugar santo é o ajuntamento, lugar santo é o ato de adorar, lugar santo é Cristo e nós em Cristo reunidos para adorar. Entendeu aí, meu irmão? Então, a dificuldade muitas vezes é a falta de maturidade e o escândalo que isso pode causar. Como a gente fala, por exemplo, da bebida. O entendimento que é entendido biblicamente de que a bebida por si só não é pecado. Mas eu vou sair dizendo para os crentes que saem bebendo e dizendo que não pode chegar no bar e beber? Não. Ou então que porque ele é livre ele pode beber simplesmente? Não. Que é preferível que ele não tenha este hábito por causa de outros princípios que estão. Paulo disse assim, por que eu vou me condenar por aquilo que eu sei que eu sou livre para fazer? Paulo disse, mas eu não me condeno, mas me abstenho para fins maiores. Então, mas se eu tenho a oportunidade de fazer de uma maneira segura, que não vai trazer escândalo, tem dificuldade? Não tem. A Paulo diz que é melhor abster-se quando eu estou sob um risco, escandalizado, promover escândalo, certo? Do que simplesmente fazer valer o meu direito. Não, eu posso e saio bebendo bem delicado, né? Então precisa tomar cuidado, porque muitas vezes sua liberdade pode prejudicar o reino de Deus. Por isso que Paulo disse, não useis da liberdade para dar ocasião a... Então, tem coisas da nossa liberdade que são inegociáveis. Mas outras, eu posso até abrir mão de meu direito. Em alguma. Sim, mais alguém pediu a palavra? Pastor, eu queria ler assim, sim. Porque aqui em Nós não vamos encerrar hoje, né? Só domingo que vem. Sim. A gente vai almoçar aqui mesmo. Vamos almoçar aqui mesmo. Não, sim. Só falando aí sobre a questão dos galardões, né? Sim. Aqui em Mateus 10, 41 e 42, Jesus fala aqui sobre a questão das recompensas. Sim. Que é parecido, né? Que é coisa semelhante, né? Aí eu queria saber, que tu dissesse, se esse galardão que ele está falando. Fala um pouco do texto aí para a gente poder meditar Quem nele. recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo, o caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem deve beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, ou seja, meu discípulo, um verdadeiro, em verdade, vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Muito bem. Aí galardão especificamente está atrelado à bênção da salvação. Especificamente. Por quê? Porque ele está falando de receber os mensageiros dele, que aí é chamado de profetas e meus discípulos. Jesus vai trazer de volta esse assunto quando ele vai falar em Mateus 23, 24, dizendo assim, e o Senhor colocará um grupo à direita, o outro à esquerda. E dirá àqueles, apartai-vos de mim, maldito, porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me acolhestes. Estando nu, não me vestistes. E preso e enfermo na prisão, não foste de me visitar. Aí eles dirão, Senhor, quando te vimos em todas as situações e não te acolhemos? Quando não fizestes a um destes pequeninos, também não fizestes a mim. Aos que estiverem à sua direita também dirão, vinde benditos do meu Pai, recebei o galardão, recebei o reino que está preparado para vós, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, sendo estrangeiro, me acolhestes, estando nu me vestistes, enfermo e na prisão fostes me visitar. E eles dirão, mas Senhor, quando te vimos em todas essas situações e te acolhemos, quando fizestes a um destes pequeninos, fizestes a mim. Esse texto que eu acabei de citar tem que ser lido junto com esse texto de Mateus 10, Mateus 10. Quem são os pequeninos aí? São os pobres? A igreja. É a igreja.
são os pregadores do Evangelho. Jesus está falando no contexto que os seus discípulos saem itinerantes pelo mundo gentílico pregando o Evangelho, começando em Israel e pregando o Evangelho. Capítulo 10 é a grande comissão, é a missão, a primeira grande comissão. Ele mandando os 70 dizendo assim: se receberem vocês, estão recebendo a mim mesmo. Mas receber em caráter de quê? De profeta, de mensageiro, de discípulo. Então elas são testemunhas de Cristo. Eles estão levando o que lá? A palavra. Esses pequeninos são os pregadores, são os mensageiros. É o crente na posição de pregador, é aquele que chega para falar de Cristo, para abençoar com a bênção da salvação, para compartilhar Cristo. Então ele diz assim: não importa quem ele seja, se você acolhe ele na condição de meu mensageiro, por que na condição de profeta? Por que na condição de... Ele está para levar a minha mensagem. Se você recebe ele como meu porta-voz, como minha testemunha, como meu arauto, você está recebendo a... E por que ele fala de comida, de bebida? Porque naquele contexto, meus irmãos, os mensageiros precisavam ser acolhidos. Jesus disse: quem receber-vos em casa, vocês comam o que eles botaram. Eles vão dar água para vocês, eles vão dar comida para vocês. Mas eles estão recebendo na condição de quê? De pobre, de mendigo? Recebendo na condição de mensageiro de Cristo. Eu vim aqui para pregar o Evangelho. Posso entrar em sua casa? Pode. Se eles me derem convite, se eles deixarem entrar, entre. Fale, proclame, manifeste o poder de Deus. Se eles me derem comida, comam. Se eles derem bebida, bebam. Se derem dormida, durmam. Porque quem é chamado para o reino deve viver do reino. Aí Jesus pega lá em Mateus 24 e diz assim: como é então que ele vai abençoar esses que receberam os seus mensageiros como se estivessem recebendo? É a salvação. Eu vou acolher quem ouvir os meus mensageiros, quem recebê-los como meu mensageiro, eu vou abençoá-los com a mesma bênção. Vou entrar no meio, não vão ser tratados com diferença, vão ser abençoados. E a bênção aí é a salvação. Então, nesse sentido, o galardão aí é a vida eterna que ele está recebendo o mensageiro de Cristo, crendo nele e compartilhando com ele as bênçãos materiais que ele tem para alimentá-lo, fortalecê-lo e acolhê-lo para ele continuar sua missão de pregar o Evangelho. Não foi assim que Deus abençoou o Brasil? A gente acolhendo os missionários chegando aqui, irmãos. Se os senhores acolheram os missionários em suas casas, no Ceará, onde eu preguei, onde eu pastoreei. Então, tem uma história linda do servo de Deus que iniciou o trabalho lá, chamado de Juca de Freitas. Diz que ele saía da cidade de aproximadamente quase 300 quilômetros de Parambu. Ele saía às vezes a cavalo, às vezes a pé, para pregar o Evangelho naquela região. E sabe que coisa linda? Enquanto ele caminhava, quando ele achava, ele pedia apoio, pedia rancho, pedia comida, pedia bebida às pessoas acolheram. Pelo menos 3 dessas casas, sabe o que aconteceu? Viraram ponto de pregação da caminhada dele. Ele vinha pelo caminho e já parava nesses 3 lugares que viraram ponto de pregação. Acolhia o mensageiro, acolhia o servo do Senhor, não só para dar comida e bebida, mas para comer e beber de Cristo. É isso que ele está dizendo, que estas pessoas que recebem Cristo através de seus mensageiros, de seus porta-vozes, estão recebendo o próprio Cristo. Como nós que pregamos o Evangelho, a igreja que está agora pelo mundo pregando o Evangelho, as pessoas quando recebem um crente e ouvem e acolhem o Cristo deles, está recebendo o próprio Cristo em sua vida. Entendeu, irmãos? Nesse sentido específico, galardão aí é sinônimo de vida eterna, de salvação. Neste aí, mas tem outros textos que falam de recompensa de trabalho, né? Tem outros textos que falam específico, mas esse aí é o resultado de acolher a salvação, a mensagem da salvação pelos mensageiros. Porque Jesus sabia como eles seriam rejeitados, como eles seriam desprezados. Mas não se importa, vocês que vão ser recebidos e os que receberem vocês. Quando rejeitarem vocês, o mesmo efeito ele falou: quando rejeitarem vocês, não fiquem tristes, estão rejeitando a. Por isso que ele vai dizer lá: apartai-vos, porque quando eu tive fome, vocês não acolheram. Como é que eu vou salvar vocês se vocês não acolheram os meus mensageiros?
Entendeu aí? Rejeitou o Evangelho. Não quis conta com os mensageiros de Cristo, com os porta-vozes de Cristo. Disse, não conheço vocês. Vocês não colheram os meus pequeninos. Não colheram os meus mensageiros. Entendeu aí a relação? Então, especificamente isso. Mais alguém? Então a gente vai encerrar. Semana que vem a gente conclui, né? Não teve tempo. Falar sobre votos. Eu queria trabalhar um pouquinho. Porque há uma ideia de que a gente não pode mais fazer voto, juramento na igreja. Tem alguém que usa o texto de Cristo em Mateus 5 dizendo assim, quem jura mente. E Jesus disse, não jureis, né? Seu sim, sim, seja sim, seu não, seja não. Jesus não está proibindo o juramento totalmente, mas da maneira que os fariseus praticavam, sim. Para se apresentarem confiáveis em suas palavras, eles criaram um sistema de juramento, que é igual a gente faz quando é criança. Qualquer coisa, eu juro em nome de minha mãe, eu juro em nome de meu pai, eu juro que se não for verdade, o teto cai na cabeça de Davi. Entendeu? Então, quando era criança a gente fazia muito isso, né? Brincava dessa maneira. Deus disse que os fariseus estavam banalizando a ideia de juramento para não ter que firmar sua palavra. Não, eu juro em nome de não sei o que, eu juro em nome do templo. Jesus disse que esse tipo de prática é errado. Mas jurar com verdade não é errado. Que é nós vamos ver, tá, meus irmãos, me perdoem, nós devagamos, mas tratamos de assuntos importantes a respeito do reino de Deus. Que Deus e Cristo nos abençoe. Amém.